Convido você agora a baixar sua cabeça e junto comigo orar ao nosso Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos sempre olhar a Ti, Senhor. Sempre confiadamente olhar para Ti quando as coisas ao nosso redor parecem cair. Nós podemos ter a confiança em Ti. E nessa confiança, Pai, pedimos, esteja agindo nas nossas vidas. Eu não sei, Pai, pelo que os meus irmãos têm passado, mas eu te peço agora, Pai, trabalha no coração de cada um de nós aqui, a partir do meu e o coração de cada um aqui presente, que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, entender a Tua mensagem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, o pastor Nildo pregou a respeito do desenvolvimento da salvação. E é interessante que a gente não combinou, mas ele na palavra pela manhã falou a respeito de nós sermos luz do mundo, e eu já tinha preparado a palavra agora para a noite, para falar que nós devemos ser sal da terra. Eu até estava pensando e tentando lembrar, até conversei com os adolescentes, eu acredito que eu já preguei em algum momento da minha vida a respeito de ser sal da terra, mas hoje eu gostaria de apresentar uma ideia um tanto quanto diferente a partir do texto. Mas quando nós olhamos ser sal da terra, nós precisamos entender do que estamos falando. Talvez muitos aqui, sendo crentes de berço, conheçam muito bem a parábola de Jesus, a qual ele faz a analogia, a parábola do sal da terra. E Jesus, quando nós olhamos, pode passar? Jesus, ele apresenta várias e várias imagens no seu ministério. Nós temos o ministério de Jesus Cristo através dos evangelhos. Se você não leu, leia os evangelhos que você vai aprender muito sobre Jesus. Ali está o fundamento da nossa fé. 4 textos de 4 autores diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4, 3 são muito parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. Por serem parecidos, nós chamamos eles de sinóticos. Interessante que ao longo da história, não sei se vocês sabiam disso, mas algumas pessoas tentaram inclusive oferecer uma mistura desses 3 evangelhos. Vendo que esses evangelhos são diferentes, um autor, por exemplo, criou o Diatessarão, que seria uma versão dos 3 misturados. Mas o fato de ter 4 evangelhos não é à toa. Jesus permitiu que 4 textos diferentes a respeito dele chegassem até nós, para que nós pudéssemos aprender de formas diferentes através de suas palavras. É interessante que as palavras de Jesus não são palavras à toa. São palavras de sabedoria com as quais nós podemos aprender cada dia mais. E quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós vemos nos evangelhos que Jesus conversava com todos. Jesus é aquele cara que tinha a capacidade de falar tanto com o mais instruído, um mestre da lei, um fariseu, mas também conversar com a pessoa mais simples, mais humilde. E ele conversava e conseguia lidar com as diferentes linguagens, porque ele era um verdadeiro mestre. Ele sabia aproximar a sua palavra daquele que ouvia a ele. Interessante que uma forma de aproximar a sua palavra das pessoas eram as parábolas. Jesus, no seu ensino, usa muitas parábolas para falar ao povo. E, de fato, interessante que ele usa as parábolas por conta da própria capacidade dos ouvintes. Pode passar? O texto de Marcos 4, 33 a 34 nos diz o seguinte: Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. Esse é um texto muito precioso que nos explica como Jesus fazia, o método de ensino de Jesus. E Jesus tinha a sua metodologia. Se nós olharmos para o texto, pode passar mais um? E vermos os detalhes, nós vemos que histórias e ilustrações eram para o povo, que as parábolas eram para o ensino público de Jesus, mas depois ele sentava com os seus próximos, com os seus discípulos e explicava com profundidade. Então ele sabia adaptar as suas palavras a quem lhes ouvia. Isso é algo que não é fácil, gente. Eu digo por experiência própria, para quem não sabe, já preguei muito para adolescentes.
É um desafio, é uma linguagem diferente. Cada dia surge uma gíria nova nessa piazada, né? Pregar para crianças, eu acho incrível o Marcel, gente, como ele tem aquela facilidade, a tia Edna, a Regina. É uma facilidade de aproximação de uma linguagem que não é simples, porque implica em você conhecer aquele que lhe ouve e se aproximar daquilo que diz respeito a ele. Jesus entendia o que estava próximo às pessoas que lhe ouviam. E essas pessoas eram o povo. Um povo simples, humilde, de camponeses e pescadores. Judeus da Galileia do primeiro século. É interessante que, apesar de Jesus, então, fazer essa aproximação, essa simplificação da sua mensagem para eles, muitas vezes essa simplificação nos parece confusa. Porque Jesus não estava falando para nós, ele estava falando para pessoas de outro tempo e outro lugar, e nós hoje podemos ler as suas palavras. Mas é interessante nós vermos então como nós leitores podemos com o estudo nos aproximar do sentido das palavras de Jesus. E hoje eu gostaria de me aproximar, pode passar, Ju? Do sentido que ele traz para essa parábola. Pode passar? A parábola do sal. Irmãos, nós vamos navegar um pouco na Bíblia. Convido vocês, se tiverem condições, abrirem nos 3 textos, senão fiquem tranquilos que eu vou projetar. Quem está em casa, então já deixo o aviso. Há 3 textos que apresentam a parábola do sal. Texto de Mateus 5:13, Marcos 9, de 49 a 50 e Lucas 14, de 34 a 35. Mas não se preocupem também que eu vou estar lendo esses textos e explicando. Mas por que é importante nós olharmos os 3 textos e não apenas um? Porque não é à toa o fato desses 3 textos diferentes chegarem até nós. São 3 possibilidades de interpretação. É uma riqueza de detalhes que, se eu olhar apenas um, talvez eu deixe passar muita coisa. E quando nós olhamos para esses textos, nós vemos que o sal é a principal imagem. Nós vamos ler os textos, fiquem tranquilos, mas acredito que vocês conheçam a simplificação dessa parábola, que é: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E de fato, quando a gente olha para o contexto de Jesus, havia um significado para o sal. Mas para que servia o sal? Em primeiro lugar, o sal servia para dar sabor, assim como serve ainda hoje, né? Se nós olharmos para... Pode passar, Ju? Para a questão culinária, gente, comida sem sal, tem gente que gosta, mas eu particularmente não gosto. Quem já comeu a minha comida, minha esposa sabe muito bem, eu peso a mão no sal. E eu não provo ainda. Minha esposa fica brava comigo. Você não prova enquanto cozinha, né? Eu seria reprovado de primeira no MasterChef. Eu não gosto de provar, eu gosto, né, de ver se eu sei a medida certa das coisas. Se eu provar, não tem graça, eu vou saber se errei ou acertei, né? A graça é na hora de comer você ver que estragou a comida ou acertou. Mas é interessante que sem o sal, perde a graça. Estou vendo aqui o Bruno. Imagina, Bruno, um churrasco, né? Bruno gosta de um churrasco, igual eu, né? Eu sou gaúcho e gosto de churrasco. Imagina um churrasco sem sal. Desperdício de carne. Até um ovo frito sem sal perde a graça. Interessante que isso é bíblico, gente. Tá? Olha só, Jó 6,6 diz: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, sem gosto? Ou haverá gosto na clara do ovo? Até no ovo a gente tem que colocar um salzinho para ter graça. Para ter um tompeiro, como diz o Jacan do MasterChef, para quem gosta. Para ter uma graça. Para ter um gosto. Interessante que muitos aplicaram isso à realidade do cristão como sendo o sal da terra. Nós seríamos, nessa perspectiva, o quê? Nós seríamos o que dá gosto à terra, ao mundo. Nós seríamos aquilo do nosso mundo que Deus olha e diz: ah, eu gosto do mundo porque tem ali o Bruno, porque tem ali a Grazi e o Rui. É isso que me dá sabor. É uma possibilidade de interpretação. Mas não é o único sentido do sal nesse contexto. Há outro sentido que hoje se perdeu um pouco, mas era muito importante. O sal também, gente, além de sabor, ele servia... Pode passar.
para preservar. Interessante, esses dias eu estava pensando, conversando com a Ju, me vem as coisas na cabeça, eu converso com a Ju, coitado, fica viajando junto comigo. E eu fiquei pensando, puxa gente, já pararam de pensar como que era antes de termos geladeira? Como é algo assim fundamental na nossa vida, né? A gente estava conversando, porque a gente estava conversando a respeito de mudança, eu falei, bom, amor, se a gente for se mudar, eu vou querer morar onde tiver geladeira, né? Esse é o básico, não posso dormir no chão, mas tem que ter uma geladeira, né? Comida é o essencial. Eu fiquei pensando, puxa, antes da geladeira, como se fazia? Uma das formas de se conservar o alimento era o sal. E de fato, nós temos, até hoje, pode passar, Ju, indícios a respeito disso, né? O charque, ou a carne seca, é uma carne feita originalmente para ser preservada, para durar mais. De fato, antes existiam outros métodos, além do sal. Por exemplo, eu tenho a experiência da minha sogra. Estava conversando sobre isso com ela e ela falou, Vili, lá no interior, quando eu morava, quando eu era criança, a gente botava a carne dentro da banha. E aí conservava. Não sabia que a banha também ajudava, mas é uma forma. Então é interessante que a preservação é uma função do sal também. No tempo de Jesus havia esse sentido. Até porque, para os judeus, era muito importante salgar a carne. Para os judeus era essencial, afinal o sal drena o sangue e os judeus acreditavam, e acreditam até hoje, né, porque ainda existem judeus, eles acreditam que não se deve comer a carne com o sangue. Então, este hábito judaico levava eles a esse cuidado de sempre salgar a carne, que já era preservada. Nessa interpretação, muitos vão defender o quê? Que o que Jesus quis dizer é que nós somos o que preserva o mundo. Nós somos o que mantém o mundo existindo. Se olharmos alguns textos, né, a gente tem essa ideia de que Jesus só não voltou ainda por amor a nós, né, que o juízo só não veio sobre nós. Por quê? Porque ainda estamos aqui, porque Deus ainda quer nos usar. É uma interpretação. Mas há mais sentido para o sal. Tem mais utilidade. Outra utilidade do sal naquele contexto é que ele servia para purificar. Um sentido que hoje não é tão forte, mas existia e era muito forte naquele contexto de Jesus. Pode passar mais um. Vejamos, por exemplo, o texto 2 Reis 2, 21 a 22. É uma história que não se costuma contar tanto, né? Uma história a respeito do profeta Eliseu, que ele purifica a água de um rio através de sal. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ele pede sal, e aí ele joga o sal na água do rio, e aquela água que era amarga, que não prestava, digamos assim, é purificada. O sal tinha esse sentido de purificação. Todos os sacrifícios judaicos levavam sal. É quase como se as pessoas que estivessem fazendo sacrifício estivessem temperando a comida para Deus. É um pouco nesse sentido. É o preparo desse alimento, fosse carne, fosse o que fosse, era preparado com sal. Tanto é que se falava do sal da aliança, e a própria aliança de Deus com o povo, através dos sacrifícios, se chamava aliança de sal. Então havia esse sentido da purificação. Hoje ainda nós temos isso, né, digamos assim, na mística popular, né? A ideia é que o sal ele purifica, né? Aquela ideia de tomar banho de sal grosso, esses negócios, preserva até hoje, porque essa associação entre sal e purificação. Nesse sentido, muitos já interpretaram e falaram: o que Jesus quis dizer é que nós, cristãos, somos quem purifica o mundo. Nós que trazemos aí a pureza em meio ao pecado. Nós somos diferentes dos outros. Nós somos a luz em meio às trevas. Mas, meus irmãos, existe uma outra possibilidade de interpretação. Uma possibilidade que eu gostaria de defender agora diante de vocês e mostrar como ela faz sentido dentro do seu texto. Além de todas estas formas, o sal também servia como fertilizante. Interessante que o sal não era um sal qualquer. No contexto de Jesus, era um sal que era tirado ali junto ao Mar Morto, que era conhecido inclusive como Mar de Sal, por conta dessa salinidade. O Mar Morto a gente chama de Mar Morto porque a vida não se desenvolve tanto ali pela grande quantidade de sal naquele lugar. É ali o lago mais salgado do mundo. Não sei se vocês já viram fotos, é até engraçado de ver na internet as fotos do pessoal tomando banho e flutuando em cima do mar. É um mar diferente. Dali vinha esse sal que não era bem sal, era uma mistura de minerais, os quais os judeus utilizavam
para muitas funções, dentre as quais fertilizar o solo. E se descobriu que, de fato, o sal pode, nesse sentido, fertilizar o solo. Em grande quantidade, ele queima o solo, mas em pequena quantidade, ele fertiliza. E isso foi apresentado por um autor chamado Eugene Dietrich, na revista Biblical Archaeologist, o arqueólogo bíblico. E ele, como um arqueólogo bíblico, apresenta essa ideia e faz todo sentido dentro do texto. Então, eu gostaria de ver agora o texto junto com vocês, para nós entendermos o que Jesus queria dizer com vós sois o sal da terra. Quando nós olhamos o texto de Lucas 14, por exemplo, nós vemos que é estranha essa interpretação de fertilizar. Diz assim o texto na versão NVT: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vejam, meus irmãos, aqui eu trago uma versão bíblica, nova versão transformadora. É uma tradução para a nossa língua portuguesa. Mas toda tradução é, por si só, uma interpretação. A escolha das palavras aqui mostram que a interpretação de quem escreveu esta versão era de que o sal serve para dar sabor. Mas quando nós olhamos o texto original, aí a gente vê que tem alguns detalhes que estão por trás do texto. Quando nós olhamos esta afirmação, este texto, nós vemos, por exemplo, que no texto original não está ali para temperar. Jesus diz somente o sal é bom. Jesus não diz o sal é bom para temperar, Jesus não diz o sal é bom para preservar, Jesus não indica isso. É uma interpretação. E continuando, diz, se perder o sabor. Veja, a escolha da palavra sabor é do tradutor, porque no original o termo, que no caso é morante, significa perder a utilidade. Qual a utilidade? Sabor, utilidade, preservação, utilidade, purificação. Não está claro. Quando a gente olha mais para baixo, né? Como torná-lo salgado significa, na verdade, recuperar a potência. E quando nós olhamos o ponto seguinte, aí que está a grande questão. Vejam, a tradução diz, o sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. E o sal com sabor, por acaso serve? O sabor faz alguma diferença no solo ou no adubo? Não. Então veja que muitas vezes nós interpretamos o texto sem pensar a partir do seu contexto. Sem olhar, às vezes, o que o próprio texto nos indica. O próprio Jesus está dizendo qual a utilidade do sal que ele está se referindo. Jesus sabia que tinha várias formas de sal. E ele fala, o sal que perder a sua capacidade não vai servir para aquilo que ele precisa servir. Como adubo e não vai servir, portanto, para o solo. Passando esse texto, olhamos então Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Quando olhamos esse texto, a partir daquilo que eu já expliquei, podemos perceber um detalhe. Pode passar, Ju. Vocês são o sal da terra. Normalmente a gente interpreta esse texto como terra sendo o mundo. Correto? Mas veja que a escolha da palavra de Jesus é terra. Terra pode ser o mundo, mas terra pode ser o quê? Solo. Vocês são o sal do solo da terra. Não é o sal da carne, não é algo para dar sabor. Não é o sal da comida, mas o do solo. Mas se o sal perder o sabor, a utilidade, para que servirá? É possível torná-lo potente outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam. Aqui, se nós não temos um conhecimento bíblico, a gente deixa passar algo importante. Que outro texto que Jesus fala de algo ser pisado pelos que passam pelo caminho? A parábola do semeador. Está lá em Lucas 8,5, pode voltar. Então, há aqui uma referência. As parábolas de Jesus, elas não são à toa. Elas trabalham com elementos próximos. Elas estão interligadas.
Por isso a parábola do sal, ela está interligada tanto com a parábola da luz, vós sois a luz do mundo, quanto com a parábola do semeador. Quando nós olhamos então o terceiro texto, Marcos 9, 49 e 50, também, agora na NVI, diz assim o texto: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Esse texto é um texto um tanto quanto estranho. Até um tempo atrás eu vi um pregador falando que aqui tem uma expressão idiomática, né? Salgar com fogo. Mas os judeus não usavam essa expressão. É uma expressão muito estranha mesmo. O que Jesus quis dizer com salgar com fogo? Uma possibilidade, pode passar, Ju, é apresentada por um autor, um teólogo, que defende que ao invés de Jesus ter falado salgado com fogo, Jesus teria dito batizado com fogo. Lembra quando o João Batista fala de Jesus? Ele diz: eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Faz muito sentido essa teoria quando a gente olha no original aramaico. Em aramaico, há o verbo temperar ou salgar e o verbo imergir e batizar era quase igual. Veja, é uma primeira letra que muda e ambas podem ser transliteradas pelo T. É o verbo tovalo. Então, muito possivelmente, essa é a visão dele, Jesus, em aramaico, pregando, falou que seriam toval, pelo fogo, e aí o tradutor que traduziu para o grego se equivocou e falou salgar pelo fogo. É uma possibilidade. Outra possibilidade é a de que salgado com fogo teria o sentido de destruído ou julgado pelo fogo. Salgado com fogo. Por quê? O sal tinha o sentido de purificação. Já indiquei para vocês. Não é porque o sal está sendo usado num sentido aqui que ele não vai ter este outro. Por quê? Porque havia a ideia também que o sal purifica a terra. O sal em pequena quantidade faz a terra germinar e o sal em grande quantidade destrói. Purifica ao ponto de queimar. De fato, nós temos, por exemplo, lá em Juízes 9:45, o texto que diz que Abimeleque vence uma cidade e aí, depois de vencê-la, o que ele faz? Espalha sal. Para quê? Para dizer, está destruído. Diz o texto, e ele semeou sal. Interessante. A ideia que Jesus nos apresenta é que o sal é semeado junto à semente. E esse texto está relacionado ao juízo de Deus. O sal é o juízo. Como que a gente sabe disso? Deuteronômio 29, 23 diz: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal. Uma terra tomada, destruída pelo fogo, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Então vejamos como o sal ele pode ser duas coisas. O sal pode simbolizar o crescimento através da fertilidade, ou a destruição e o juízo. E esse texto nos traz algo que às vezes a gente não olha o detalhe. Assim como foi, continua o texto, a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Quando a gente olha Sodoma e Gomorra, nós lembramos do juízo de Deus. Um juízo do qual as pessoas daquelas cidades não tiveram como escapar. E quem escapando ousou olhar para trás, se torna sal. O sal tem um duplo sentido. O sal, ele dá vida, mas o sal, em grande quantidade, acaba com ela. Interessante que esse duplo sentido, ele está presente no texto. Pouco sal, salvação, fé, é o crer sem ver, é o momento no qual nós estamos. Nós, cristãos, o sal da terra, espalhados. Não somos em grande quantidade. Nós estamos ajudando a terra a frutificar. Mas no futuro,
todos serão salgados pelo fogo. Todos passarão pelo juízo de Deus. No futuro, o sal inundará a terra através de Jesus Cristo. Ele virá para purificar todas as coisas. Marcos 9:49, então, cada um será salgado com fogo. Vejamos o próprio contexto. Se vocês olharem na Bíblia de vocês um pouco para cima, um pouco antes, os versos 42 a 50 falam sobre o juízo. É um texto no qual a minha Bíblia pelo menos traz o título de Diversos Ensinamentos de Jesus. Se fala do fogo inextinguível do inferno, o fogo que nunca se apaga. E aqui Jesus traz o fogo relacionado ao sal. Ele nos lembra da nossa própria função e nos lembra que o tempo urge. Nós temos pouco tempo, porque Jesus voltará. Mas pastor, já faz quanto tempo que Jesus pregou isso? Nós sempre estaremos na iminência da volta de Jesus. O dia que deixarmos de estar, deixaremos de ser igreja. Mas veja que mesmo Mateus fala, pode voltar? Que o sal que perder sua qualidade será jogado fora e pisado pelos que passam. Lucas diz que o sal é jogado fora quando perde seu valor. Há um juízo que está sobre todos, sem exceção. Todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Uns para aprovação, outros para condenação. Pode passar, Ju? Sendo assim, isso exige de nós, meus irmãos, uma consciência de sermos sal. Uma consciência. Nós somos o sal. Como está lá em Mateus, vocês são o sal da terra. O que isso significa? Olhando pela perspectiva que a gente viu hoje, que se eu sou o sal, eu sou o fertilizante da terra. Se eu sou o sal e eu entendo que a terra é semeada pela palavra de Deus, que é a palavra do semeador, a parábola, na qual nós entendemos que as terras, os solos são as pessoas, eu entendo o que a partir disso? Eu entendo que eu e você somos o canal de Deus para fazer a semente da palavra dele germinar no coração de quem não conhece. Nós somos o fertilizante. Nós somos o que nutre a terra. Nós somos o meio que Deus usa para fazer as sementes ganharem vida e se tornarem em árvores e darem fruto. Deus nos usa, portanto. Tanto é que nós, continuando olhando ali em Mateus, vemos a comparação: sal da terra, luz do mundo. E luz não é porque nós somos melhores do que os outros. Não é eu sou luz e o pecador é trevas. É eu sou luz, o pecado é a treva. Mas eu, sendo luz, dissipo o pecado. Eu, sendo luz, mostro a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, que vence o pecado, que transforma vidas e traz salvação. Essa é a ideia do texto. Não é mostrar que nós somos melhores do que ninguém, mas que nós ganhamos identidade de Jesus, não pelo que somos, mas pelo potencial que ganhamos dele, de transformar o mundo através do seu Santo Espírito. Assim, nós não podemos ser cristãos como torcedores de futebol. Nós precisamos estar sempre em campo. Não sei, meus irmãos, nem se vocês sabem para que time eu torço. Alguns devem saber que eu sou gremista. Sou gremista, mas nem me comparo com minha mãe. Minha mãe, quando tem jogo do Grêmio, ela quase infarta. Agora, eu sou um torcedor tranquilo. Me lembro que tempo atrás, eu achei, não tem mais futebol, acabou, nem sei se vai voltar. E aí o meu sogro veio para nos ajudar com o Enoque, que ia nascer, e aí ele estava ouvindo um rádio, eu perguntei, o que você está ouvindo? Ele, jogo de futebol. Eu, nossa, mas gosta tanto assim de futebol para ficar ouvindo o jogo do passado? Ele, não, é de agora. Eu, meu Deus, tem futebol? Está acontecendo futebol? Descobri aí em agosto. Não sabia, achei que desde março não tinha mais futebol. Eu sou assim, esse sou o torcedor Vilibaldo, um gremista aí que só puxa a camisa quando dá vontade.
Muitas vezes nós somos cristãos assim. Cristãos torcedores, deixamos a camisa de cristão dentro do armário, vivemos a nossa vida e esquecemos que ser cristão, ser sal e luz é a nossa verdadeira identidade. Nós somos sal. Mas se olharmos para o texto, além de sermos sal, há uma outra verdade. Quando nós olhamos outro evangelho, pode passar? Quando olhamos Lucas, nós vimos que, além de sermos sal, nós precisamos ser salgados, ter a potência do sal. Isso é uma exigência não de consciência, mas de disposição. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. Nós precisamos servir para aquilo que fomos feitos. Se nós estamos no mundo, é para fazer a diferença na vida das pessoas. Puxa, gente, que testemunho incrível que o Sérgio trouxe. De uma mãe que não está pensando, eu quero viver anos e anos para aproveitar a vida, mas eu quero viver 5 meses para fazer diferença na vida do meu filho. Alguém que entende o que é ser sal. Alguém que entende que a nossa função não é viver para si mesmo. Nós não somos sal para nós, somos sal para sermos enterrados no solo da vida dos outros. Isso é um desafio que nós temos. Pode passar, Ju. E quando nós olhamos esse texto dentro do seu contexto, é impressionante. Lucas bota a parábola do sal junto às exigências de Jesus ao discipulado. Se olharem um pouquinho antes do texto, Jesus está dizendo assim, para a multidão que o seguia, se vocês querem me seguir, tome cada um a sua cruz. E Jesus diz mais, se você quer me seguir, pense, porque quem começa a construir uma torre e não termina, fica feio. A parábola do sal a gente pode pensar assim também. Quem começa a salgar e se torna sem sabor, fica feio. Nós não fomos chamados pelo Evangelho para fazermos a diferença só uma vez na vida. Eu já fiz minha parte, já fiz missões lá no Nordeste, tá bom já. Tem mais gente e os outros fazem. Eu sou chamado a ser um missionário todos os dias da minha vida. Interessante que esse chamado eu tive na minha vida de uma forma diferente. Quando eu fui chamado por Deus para me tornar pastor, eu tive um sonho. E eu lembro que naquele sonho eu estava dormindo e eu me vi em meio a um redemoinho que me tomava. E ali eu ouvi uma voz dizendo aquele texto de Tiago. E eu ouvia, o cristianismo é para ser vivido. E eu lembro, irmãos, que eu acordei daquele sonho, meu coração disparado, eu sentindo a presença de Deus, e me veio um pensamento. Será que esse sonho é coisa da minha cabeça ou esse sonho veio de Deus? E eu lembro que veio uma voz clara para mim que me disse o seguinte, o que importa é o que você vai fazer com ele. Desde então eu coloquei um propósito na minha vida. Desde então eu não tenho ouvido a voz de Deus por sonhos, essas coisas. Mas eu entendo que minha fé não depende de nada disso. Não sei se você já teve uma experiência profunda com Deus, uma experiência diferente com Deus. Mas se você já teve, saiba, Deus não quer trabalhar sempre assim com você. Ele quer que você entenda que a fé é crer naquilo que não se vê. Mesmo não vendo, avançando. Mesmo não vendo, prosseguindo para o que eu sei que é a vontade de Deus. Somos sal, precisamos ser salgados. Por último, precisamos também ter o sal. Nós não somente somos, mas temos. Exige uma preparação de nós. É como se nós também tomássemos o papel de semeadores e espalhássemos não somente a semente da palavra de Deus, mas o sal, para ajudá-la a frutificar. De fato, nós vemos isso em Marcos 9, 49 e 50. Tenham sal em vocês mesmos,
E o texto continua: e vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Qual que é o sentido? O que é ter sal? Ter sal é ter a condição de fertilizar. Devemos ter o nosso fertilizante, que é o amor e a paz. Nós precisamos estar preparados. O próprio Paulo usa essa linguagem. Paulo, em Colossenses 4, versículo 6. Na EBD do próximo domingo, vamos começar o livro de Colossenses. Colossenses 4, 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, ou seja, preparada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós precisamos entender que nós precisamos preparar tudo o que fazemos com sal, como oferta ao nosso Deus. Lembra o que eu falei? Não é porque é um fertilizante que não é também nos outros sentidos. Os judeus tinham essa consciência. Em tudo que ofereciam a Deus, ofereciam como eles ofereceriam a si mesmos. Assim como eles preparavam com cuidado, com amor, salgando a comida que eles comeriam, eles preparavam o sacrifício a Deus com todo esse cuidado. O que nós fazemos para Deus precisa ser preparado com amor. Lembro agora de Davi. Davi, que é desafiado a comprar um terreno para construir o templo de Deus, mas quando recebe a proposta de ganhar o terreno, decide não fazer, porque não daria a Deus algo que não lhe custaria nada. Nós precisamos lembrar que ser sal é um custo, de nós sermos sal, de nós sermos salgados, de nós termos sal também em tudo que fizermos. Ter sal, meus irmãos, e agora convido o louvor a vir aqui à frente. Ter sal é o desafio que Deus nos apresenta. Um desafio que não é nada simples. As palavras de Jesus são simples. Usam elementos da nossa vida. Sal, luz, sementes. Mas o desafio dele é algo profundo. O desafio dele é você não somente ficar sentado nos cultos, mas entender que a sua vida precisa ser rendida e colocada nas mãos dele. Ter sal é se dispor a nutrir o solo da vida do outro. É entender que antes de ser médico, nós somos sal. Antes de pensar em somente prorrogar a vida das pessoas, precisamos olhar com compaixão, entendendo que a vida tem sentido. Antes de sermos o que formos, somos sal. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser professor, se eu não for sal, eu não estou agradando ao meu Deus. Nós precisamos, portanto, entender que há um chamado de Jesus e atender esse chamado. Por isso eu convido você agora a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e entrar na presença do nosso Deus, para declarar junto comigo que nós queremos ser o sal desta terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá esta oportunidade de conhecermos as Tuas palavras, de termos acesso à Bíblia, de termos esse conhecimento e buscarmos, Pai, entendermos a Tua vontade. Mas acima de tudo, Pai, de nada adianta conhecermos a Tua vontade se não aplicarmos ela na nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos usa, Pai, como sal nessa terra, como fertilizante, para que este mundo venha conhecer a Jesus Cristo. Por isso eu te peço, Pai, que nós venhamos a lembrar dia a dia da iminência da Sua volta. Venhamos a entender que diante da eternidade, as preocupações da nossa vida não têm valor, para vivermos plenamente a Tua vontade e fazermos a diferença na vida de quem não Te conhece. Por isso eu te peço, Senhor, usa-nos em todos os lugares, usa-nos nos nossos lares, usa-nos no nosso trabalho, usa-nos nos nossos relacionamentos,
para brilharmos a tua luz e trazermos o teu sal para o mundo. Por isso te pedimos, Senhor, esteja nos usando para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.